Muito bom dia, uma excelente semana para você que já está começando o seu dia muito bem informado aqui no canal do Lessa. Que seja uma semana abençoada para todos nós e que ela possa começar muito bem de fato, porque hoje, segunda-feira, já é véspera do segundo jogo do Flu na Copa Libertadores. Amanhã no Maraca, Fluminense e Colo-Colo, um jogo muito importante. O técnico Fernando Diniz vai definir o time titular nesta segunda-feira no CT Calcio Chile. Eu vou trazer informações para vocês. Até para atualizar aqui a situação dos lesionados, e fatalmente teremos um time diferente daquele que entrou em campo contra o Alianza Lima. Então assista esse vídeo até o final, porque tem informação importante e outras notícias também envolvendo o Terence e envolvendo a Superbet, que vai ser anunciada hoje no evento oficial em Laranjeiras, cerimônia que vai marcar de fato o início da trajetória dessa parceria entre Fluminense e Superbet, que vai começar de fato na prática em campo, também contra o Colo-Colo. Não se esqueça, por favor, já sabe, né, aquele recado de sempre, para você deixar o seu like se você puder, me dar essa moral, sua ajuda, seu comentário, se inscrever aqui no canal do Lessa se você não está inscrito, verifique aí e, claro, indique também o canal do Lessa para todo mundo que você conhece. Afinal de contas, quem está aqui todo dia sabe que fica muito bem informado sobre o Flu. Então, bora de notícia, bora começar o dia bem informado. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Bom, como sabemos, a Superbet vai ser anunciada hoje em evento nas Laranjeiras a partir das 7 da noite. Certamente teremos a palavra do presidente Mário Bittencourt, de representantes também da empresa, a nova patrocinadora master do Flu. Superbet, seja muito bem-vinda e que seja uma trajetória de muito sucesso com a camisa tricolor, assim como foi também com a Betano. E o detalhe é que de ontem para hoje, eles acabaram num anúncio que estava programado ali nas redes sociais, antecipando como irá ficar a camisa do Flu agora com a Superbet e não mais com a Betano. E vai ficar dessa forma aí. O que vocês acharam? De cara, eu diria que ficou melhor. Sinceramente, é um patrocínio mais discreto, que não tem aquele B da Betano, laranja, grandão. E assim, parece muito bem ornamentado ali com a camisa do Fluminense. Acho que vai ficar bem bonito. Eu tô curioso para ver como vai ficar também no uniforme número 2, no uniforme branco, que é o uniforme que gerou um debate entre a torcida. Mas, assim, de cara eu digo que ficou bacana. Acho que casou bem com a camisa do Fluminense e afeta muito pouco assim a estética da camisa, né? Então vamos aguardar para ver logo mais o que vai acontecer lá nas Laranjeiras, mas enfim, temos aí já um esboço, não um esboço, né? Mas de fato como ficará a camisa do Flu agora com esse patrocínio da Superbet. No sábado eu trouxe essa matéria aqui para vocês do Éder Traschini, a do UOL, e ele informa aqui sobre a diferença entre os contratos da Superbet com o Fluminense e São Paulo. E ele diz nessa matéria que o São Paulo poderá ganhar até 23 milhões de reais a mais que o Fluminense, né? Ele apurou aqui detalhes do contrato e essa matéria gerou uma insatisfação muito grande porque para muita gente pareceu tendenciosa. E de fato, depois eu fui até conversar com outras pessoas para tentar entender como a Superbet atua no São Paulo e como vai atuar no Fluminense. Porque há diferenças aí que precisam ser levadas em consideração. E nessa matéria, elas não foram. Porque aqui estão os números, né? A apuração do UOL, dizendo que o São Paulo tem uma premiação, basicamente o que o São Paulo ganharia de bônus seria o dobro do que o Fluminense em relação às competições. Paulista, você vai ver que vai dar quase o dobro, né? Copa do Brasil, 5 milhões, aí o Fluminense 2 milhões. Brasileirão, 2 milhões e meio para o Flu, 5 milhões e 700 para o São Paulo. Libertadores, 7 milhões e 100 para o São Paulo, 3 milhões para o Fluminense. Mundial, 3 milhões e 200 para o São Paulo, 1 milhão e meio para o Fluminense. Primeiro que, como eu falei naquele vídeo, o São Paulo é apontado por todas as pesquisas feitas no país como o clube de terceira maior torcida do país. Então é até natural que, em tese pelo menos, receba um valor mais alto. Só que não se trata apenas disso. Porque a Superbet vai explorar outras propriedades na própria camisa do São Paulo. Porque a Superbet também estampa a sua marca nas costas, não somente na frente, no espaço master.
né? No caso do Fluminense vai ser somente na frente, não vai ter essa propriedade nas costas. E além disso, a Superbet explora outras propriedades de marketing no Morumbi. E além disso, a Superbet explora outras propriedades no Morumbi, placas de publicidade e outras coisas no Morumbi que eu não vou saber especificar aqui agora. Então tem uma série de diferenças aí, e a começar por essa questão da camisa, que é talvez a mais relevante, porque você tem 2 espaços ocupados ali pela patrocinadora, coisa que o Fluminense não tem. Isso por si só já acaba subindo esse valor. E convenhamos, isso em tese, né? Você paga uma premiação maior do ponto de vista da empresa. Vamos supor, a empresa está negociando um valor de contrato e vai botar bônus lá no alto para o São Paulo. Por exemplo, colocaram 7 milhões de reais para o São Paulo se vencer a Libertadores. E a empresa leva em consideração qual a chance do São Paulo vencer a Libertadores esse ano. Vamos arriscar aqui. Se você coloca um fixo, como é o caso do Fluminense, de cerca de 42 milhões de reais, e uma premiação baixa, é porque, em tese, também você acredita que aquele clube tem uma chance de chegar nessas competições. Em tese, eu estou falando aqui do ponto de vista da empresa. Para o clube, acaba aumentando, né, subindo o valor total do contrato, o que para efeitos de divulgação no mercado também geralmente surte efeito. No caso do São Paulo nem teve muito isso, porque o valor divulgado sempre foi ali de 50, em torno de 50 milhões de reais. Mas enfim, são nuances que envolvem, que acabam fazendo diferença nesse tipo de negociação. E deveriam constar aqui essas diferenças para que não se torne uma matéria para muitos bairrista, uma matéria para muitos tendenciosa, querendo, num ato aparentemente de desespero, dizer que, olha, calma, o São Paulo não está ganhando tão igual o Fluminense, não. Isso é um absurdo. O São Paulo não pode ganhar igual o Fluminense. Olha aqui, o São Paulo está ganhando bem mais que o Fluminense. Na prática, vai depender do que o São Paulo também vai conseguir, né? O São Paulo ganhar um pouco a mais, repito, é do jogo, é do mercado, mas não levar tudo isso em consideração acaba parecendo um pouco de má fé, afinal de contas a matéria vem de São Paulo. E lá eles sabem muito bem que há essas diferenças em termos da exploração dos espaços publicitários. Então é muito importante a gente ressaltar isso, e hoje à noite a gente talvez a gente venha a saber outros detalhes em relação ao acordo entre a empresa e o Fluminense. Hoje o técnico Fernando Diniz vai definir o time titular para o jogo de amanhã contra o Colo-Colo, e já dá para cravar, se não acontecer, né? Tomara Deus se não aconteça mais, porque chega dessa zica, chega dessa bruxa que está solta aí. Tomara que não aconteça nada no treinamento de hoje, que dê tudo certo, mas se nada de errado vier a ocorrer, Paulo Henrique Ganso e Germancano voltam ao time amanhã contra o Colo-Colo. Eles vêm treinando normalmente nos últimos dias e serão reforços para esse jogo tão importante, tão relevante, que é inegociável. A vitória é inegociável para o Fluminense, para não começar a se complicar numa fase de grupos aí de Libertadores. São 2 jogadores, eu acho que dispensa comentários em relação à importância deles para o time hoje. Muita gente critica o Ganso, mas é verdade que não tem outro jogador com essa característica, ainda mais agora com o Renato Augusto lesionado, né? Certamente não estará à disposição para essa partida. Então são notícias excelentes, até aproveitando para atualizar aqui o que eu apurei, que eu venho apurando desde então sobre os lesionados. Como eu falei na última sexta-feira, Keno e Manuel já estavam iniciando o trabalho de transição na academia. Eles intensificaram esses trabalhos neste final de semana e há uma expectativa muito positiva de que nos próximos 2 dias, provavelmente, eles já estejam em campo. Então dá para a gente criar uma expectativa de que eles tenham condições de ficar à disposição para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, apesar de ainda não dar para garantir isso. Vamos esperar a evolução deles ao longo da semana para a gente ter uma ideia melhor do que vai acontecer. E uma boa notícia que vem do jogo contra o Alianza Lima, que mais uma vez não foi uma boa atuação do Fluminense, mas quem foi bem foi o Marquinhos, e ganhou muita moral, não só pelo gol, mas porque ele vinha jogando bem. Para mim foi o melhor jogador do Fluminense em campo naquela partida, foi um dos poucos que se salvaram naquele jogo. E o Marquinhos
terá novamente uma chance ali no time titular, ao lado do Ares e também do Germancano. Resta saber como que o Diniz vai posicionar esses dois jogadores, se o Ares vai começar de fato pela direita, ou se o Ares vai para a esquerda, com o Marquinhos vindo pelo lado direito. Aí vai depender, enfim, da estratégia que o Diniz vai traçar. Mas o Marquinhos, agora com essa lesão do Keno, terá a chance de repetir uma boa atuação e tentar se firmar no time. É um jogador jovem, que tem potencial e que está sabendo aproveitar as oportunidades, atuando como lateral direito, como lateral esquerdo, como atacante. É um jogador versátil do jeito que o Diniz gosta. E se o Marquinhos, de fato, corresponder, entrar bem e jogar bem, evidentemente é uma excelente notícia para o Fluminense, até porque o Keno começou muito mal a temporada e precisa ali de um concorrente para que ele possa talvez retomar o melhor futebol dele. Então vamos aguardar para ver. Estou curioso para saber como é que vai ser Marquinhos, Ares, Germancano, com a volta de Paulo Henrique Ganso, e no mais, o restante do time não deve ter alterações em relação à equipe que iniciou o jogo contra o Alianza Lima. Ao longo do dia, evidentemente, vamos trazer mais informações aqui no canal do Lessa. E por falar nisso, já foi lá na KTO? Seguinte, KTO parceiro aqui do canal do Lessa, do Jornada KTO 1902, tá colocando o Fluminense como favorito aqui, como já era de se esperar, 1.5 na vitória do Flu, 1.52, vitória do Colo-Colo pagando 6.50. Então tá confiante nessa vitória do Flu? É jogo no Maracanã, o Maracanã vai estar cheio, vai ter, enfim, uma festa, sem dúvida alguma, muito grande. Primeiro jogo do time em casa na Libertadores, então assim, tem uma série de fatores aí que eu acredito que podem ajudar muito nesse jogo. E a torcida, evidentemente, vai ser fundamental. Então, se você está confiante, vai lá na KTO, kto.com, não tem erro. Faz seu cadastro, utiliza o cupom JORNADA. Se você utilizar esse cupom, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Ah, Alessio, para que eu vou fazer isso? Eu nem, não gosto. Mas se você puder ajudar o canal, você faz seu cadastro, né? Depois utiliza o cupom. Pô, já ajuda demais aqui a gente. Vocês não têm noção de quanto essas parcerias são importantes para que a gente possa fazer coberturas cada vez melhores para vocês, principalmente fora de casa, nas viagens, que sempre tem um custo muito alto. Corre lá então na KTO para o Fluminense vencer, que, por exemplo, o primeiro tempo está pagando 2,16. Na verdade, para o Fluminense vencer o primeiro e o segundo tempo. Corre lá na KTO, utilize o cupom JORNADA. Agora vamos falar de Davi Terans, que é um jogador muito debatido e vem sendo criticado, porque foi a contratação mais cara do Fluminense na temporada, né? Quase 15 milhões de reais. E chegou com uma expectativa muito alta também. E até agora não aconteceu, né? E muitos vão dizer, é muito cedo ainda, a temporada está começando. Outros, está entrando e não está fazendo nada. A gente colocando aqui no site o Gol, o Terans entrou em 7 jogos até aqui, desde que ele estreou contra o Bangu. Esse jogo foi lá no dia 1º de fevereiro. Ele foi titular naquele jogo, ele entrou no segundo tempo, depois foi titular contra o Boa Vista, entra contra o Madureira, aliás, é titular contra o Madureira, sai aos 60 minutos, depois entra no clássico contra o Flamengo, e eu acho que o melhor jogo dele foi aquela derrota para o Botafogo, onde ele deu uma linda assistência, né? E deu uma outra também que o lance acabou sendo anulado. Acho que aquele jogo foi o melhor do Terans, dá para dizer assim. Depois entrou também no clássico contra o Flamengo na eliminação, já mais por o fim da partida, e entrou contra o Alianza Lima, no início do segundo tempo, e não fez nada de relevante, novamente não conseguiu mostrar um bom futebol. Eu acho que dá pra gente levar, dá pra trazer um pouco pro debate os dois lados, aqueles que criticam muito e aqueles que pedem um pouco mais de paciência. Porque, vamos lá, é óbvio que para o jogador desempenhar, ele tem que ter uma sequência, ele tem que ter oportunidades. Mas também não dá para dizer que ele não teve. Além daquelas informações de que o Terans não estava entregando intensidade suficiente nas atividades, e aí, gente, eu não tô nem, mas fulano de tal também não é intenso. Eu tô, assim, são informações que vêm de bastidores, e quem tá lá tá observando isso. E alguém tá tirando essa conclusão. Quem pode mudar essa realidade é o Terans. Porque por mais que ele entre em alguns jogos com poucos minutos, o jogador tem que, dentro desses poucos minutos, mostrar que ele merece mais chance, que ele merece mais minutos. E o Terans não vem mostrando isso. Isso é um fato. Assim, é um jogador que vem por um valor alto,
que, obviamente, com aval da comissão técnica, com aval do Diniz, mas que até agora não conseguiu corresponder. E ele vem tendo oportunidade, certamente terá mais, à medida que a Libertadores for avançando, o Campeonato Brasileiro, desfalques, time poupado. Mas até agora, não dá para dizer que é um absurdo o Teran ser reserva. Até porque quando ele entra, ele, na verdade, tem mostrado porque ele não está tendo mais minutos em campo. Essa que é a realidade. A gente precisa ver o jogador em campo, a gente quer ver. Acho que o Teran chegou com a aprovação de grande parte da torcida, mas ele também, quando tiver oportunidade, precisa mostrar pra gente que ele merece estar ali, o que não tem acontecido. Então tomara que ele consiga mudar essa realidade, porque um jogador como ele, com a qualidade que ele tem, que ele já mostrou aqui no Atlético, atuando no Brasil, seria de extrema importância para, pensando aqui em termos de grupo, de elenco, para uma temporada que certamente, mais uma vez, vai ser muito desgastante. Então tomara que ele possa desencantar, que seja agora no jogo contra o Colo-Colo, se ele entrar em algum momento, ele possa finalmente apresentar seu cartão de visita e ter uma grande atuação, algo que ainda não aconteceu. Você acha que o Terence merece mais oportunidades ou não teve o suficiente ainda? Depende mais do Diniz, é o Diniz que não está, enfim, botando fé. Bora trocar essa ideia aí, só não esquece, por favor, do seu comentário, do seu like, de se inscrever aqui no canal. Conto muito com vocês e ao longo do dia voltamos com mais informações. Um abraço.